fazer uma referência à atuação da Delegacia de Homicídios. São mais de 240 prisões esse ano. Solicitar e representar pela decretação da prisão preventiva e foi deferida. Queria agradecer também ao Ministério Público e ao Judiciário por essa rapidez, agilidade, tanto aí pela delegacia na identificação do autor, quanto a prisão e a efetiva captura desse suspeito, né? Esse suspeito que teria efetuado um disparo de arma de fogo que teria vitimado essa pessoa, né? Aí a vítima é a vítima que ingeriu bebida alcoólica desde as 14 horas do dia anterior e 1 da tarde, junto com o autor, estariam em um Uber, e quando houve o estampido, a doutora Marília e o doutor Ricardo vão falar sobre as circunstâncias dessa investigação e a prisão, essa motivação que ainda não está ainda definida, mas que seguramente ao longo do inquérito policial será definida pela Delegacia de Homicídios. Vamos ver agora o doutor Ricardo, ele que é titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai falar mais sobre este caso. Bom dia a todos. Como o nosso delegado-geral adjunto falou, né, mais uma ação bem sucedida aí da nossa Polícia Civil, da nossa Delegacia de Homicídios, que mais uma vez apresenta respostas rápidas para crimes violentos praticados na cidade de Manaus. Tanto o autor quanto vítima, né, o Mike e o Eliseu da Paz, já foram alvos no passado aí da Delegacia de Homicídios, já figuraram aí como autores de um outro delito que ficou muito conhecido na cidade de Manaus, que foi o caso Flávio. Entretanto, este caso está agora na seara da Justiça, né? Agora é Ministério Público e Poder Judiciário que definem o andamento desse caso. Então, no dia de hoje, a gente já deixa bem claro que não iremos falar sobre esse caso, e sim, especificamente nessas duas pessoas que passaram aí a figurar como autor e vítima de um novo homicídio, né, ocorrido aqui na nossa cidade, que também, por serem conhecidos, né, já serem alvos conhecidos, muito falados pela imprensa, pela mídia local, causou uma certa repercussão na cidade. Se havia uma relação com os fatos anteriores, quais foram as motivações desse crime, enfim. Tudo isso ainda não está plenamente esclarecido. A doutora Marília vai falar sobre o interrogatório, na verdade, o interrogatório que não houve, ele não quis colaborar com a Polícia Civil. Enfim, é um direito dele, se apresentou com advogados, mas a doutora Marília vai detalhar para vocês em que circunstâncias, onde a investigação está nesse momento, como foi o dia do crime. No dia do crime eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas desde cedo e esse crime foi praticado já às 1 hora da manhã, enfim. Grande ingestão de bebidas alcoólicas, eram pessoas que eram consideradas amigas, enfim. Existem algumas lacunas ainda que teremos que preencher no decorrer aí do inquérito policial. Passo a palavra para a doutora Marília. Vamos ver agora a doutora Marília, que também faz parte dessa investigação que segue em curso. Afinal, como o delegado falou, ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas relacionadas a este caso, porque Mike chegou a se entregar ontem na DHS. Essa terça-feira. Então, hoje a gente apresenta essa investigação, essa prisão do Mike Vinícius Teixeira Parede, né? Ele que é o suspeito de ter, então, praticado homicídio contra o Eliseu da Paz de Souza, né? Como o delegado titular falou, já eram conhecidos, figuraram como suspeitos e agora réus de um outro processo. Ontem nós recebemos a notícia, né, de que o Eliseu de Souza Paz estava internado já com morte cerebral decretada. Então eles abriram um protocolo que dura algumas horas, né, para que pudessem ali determinar a morte ou não desse paciente. Então a Delegacia de Homicídios iniciou imediatamente as investigações. Os nossos investigadores conseguiram coletar imagens de onde o motorista de aplicativo iniciou a corrida
desses 2 passageiros. Eles estavam por volta de 1h40 da manhã num posto de gasolina na Avenida Torquato Tapajós. Nas imagens parece claramente que o Eliseu da Paz, que é a vítima nesse caso, ele estava sob efeito de álcool, né? Ele estava meio que cambaleando. O Mike Vinícius, que é o suspeito, ele estava portando a arma do Eliseu na cintura. É possível a gente verificar pelas imagens que ele porta esse armamento. E segundo a filha dessa vítima, relata pra gente que o Eliseu confiava muito no Mike, eles tinham uma amizade de longos anos, né? E que quando ele estava em estado alto ali de embriaguez, quando eles saíam, ele confiava a arma dele ao Mike, que foi o que aconteceu naquele dia. A testemunha principal desse caso é o motorista do aplicativo, né, que nós não vamos expor aqui o nome por razões óbvias. Ele fala que a corrida durou menos de 2 minutos, né? Assim que ele pega esses 2 passageiros, ele não sabe de quem se trata, obviamente. Aí a vítima senta no banco da frente do passageiro. O Mike senta exatamente atrás do Eliseu e o Eliseu está bastante falante, o Mike está calado, de cabeça baixa, e 1 minuto e pouco depois que a corrida se inicia, ele ouve um estampido, e quando ele ouve esse estampido, ele vira para o passageiro para falar que ele achava que o pneu tinha estourado, e quando ele vira para o passageiro, ele já nota o passageiro, então a vítima, com a cabeça para o lado dele e sangrando bastante. E nesse momento, ele diz que o Mike fala, me deixa aqui, ele para o carro assustado e o Mike sai correndo. Nossos investigadores fizeram um trabalho hercúleo ontem, muito rapidamente, e conseguiram imagens também dessa imagem do Mike saindo em fuga desse veículo. E nas imagens a gente também percebe que ele segura possivelmente a arma dessa vítima na cintura, correndo. E os investigadores refizeram todo esse caminho que ele percorreu a pé, né? E em dado momento ele se desfaz da camisa dele, ele joga para um terreno e a gente está em busca, inclusive, desse armamento. No interrogatório hoje, ele se reservou o direito de permanecer em silêncio, afirmou na companhia dos advogados dele que falará somente em juízo, que é um direito dele. Uma outra testemunha ouvida na data de ontem, ela relata uma recente briga, uma discussão, aí, uma desavença, na verdade, que deixou suspeito e vítima por alguns meses afastados, embora sejam muito amigos e é uma amizade de extrema confiança. Relata que meses atrás eles 2 haviam brigado, mesmo de fato, e que estariam sem se falar já há algum tempo. E retornam há pouco tempo essa amizade e na data de ontem, de madrugada, acontece esse crime. Delegada, a gente tem a motivação do Mike ter assassinado o Eliseu? Veja bem, como eu disse, mas agora ele permanece em silêncio, né? Ele responde só a uma pergunta, nega o crime e permanece em silêncio. Não dá detalhes, não colabora com as investigações. Testemunha ouvida nos autos relata uma briga entre eles. Essa pode sim ser uma motivação, né? Nós temos aí, então, esses 10 dias aí do prazo previsto em lei, né? Depois de cumprida a prisão preventiva dele, para a gente poder ouvir mais pessoas e tentar determinar essa motivação. Eles ouviram aí, bora ver se a testemunha consegue falar algo sobre a briga. Do veículo do aplicativo onde ocorreu esse fato, não houve qualquer discussão, certo? As imagens anteriores mostram que não há qualquer discussão. Estão os 2 andando na conveniência, onde aguardam o Uber. O Uber foi solicitado pela filha do Eliseu, porque ele sempre pedia dela, né, para solicitar as corridas. Não há qualquer discussão entre os 2. Parecem num clima muito amigável, como 2 amigos normais. Dentro desse carro onde aconteceu esse disparo de arma de fogo, não há qualquer interação entre os 2, tá? Inclusive, o motorista do aplicativo relata que nem sequer ouviu a voz do Mike. Certo? O disparo foi na região da cabeça. A doutora acabou falando que ele teve somente um disparo na região frontal. O Eliseu de Souza da Paz, ele foi declarada a morte dele somente nessa madrugada. Ele passou por exame de necropsia.
É esse laudo que vai dizer para a gente se foi um disparo, se foram mais disparos, se é projetil né, no crânio, enfim, a gente precisa desse laudo, inclusive o laudo pericial também do veículo, que é onde ocorreu o disparo de arma de fogo. Delegada, essa outra testemunha que Desculpa. Ver se de repente a morte foi premeditada ou não. A delegada não afirma essa conclusão, afinal ainda segue a investigação acerca deste caso. Certo? Sobre ele estar com a arma de fogo do Eliseu, o próprio Eliseu repassou a arma para ele, e segundo uma familiar, isso não era raro de acontecer. Quando o Eliseu achava que estava muito embriagado, ele confiava muito no Mike a ponto de entregar-lhe a arma, né, para que ele ficasse ali fazendo um tipo de segurança para ele. Delegada, essa desavença entre eles pode ter a possibilidade de existir por conta do julgamento do Flávio, que foi um caso bastante conhecido Não aqui, foi e que está isso. próximo? Não foi isso o que a testemunha relata. A testemunha relata que seria por ocasião de um relacionamento amoroso do Mike com uma mulher, né, que teria havido essa desavença, e isso tudo ainda vai ser aprofundado nas investigações. Então, vocês acabaram de ouvir o que a delegada falou. Possivelmente a discussão deles dois se deu não por um desentendimento relacionado à questão do caso Flávio, a qual os dois, ambos, eram réus. No caso, segundo a informação da delegada, a linha de investigação segue de acordo com o fato deles terem tido uma discussão relacionada a um relacionamento amoroso, né? Possivelmente o envolvimento de uma mulher, de Eliseu, e Mike ali também teria tido esse entendimento. Mas, como a própria delegada falou, doutora Marília, vai seguir as investigações, afinal, tem muitas lacunas deste caso que precisam ser fechadas. Afinal, é uma grande investigação. Como ela mesma falou, os dois já eram amigos de longa data, inclusive os próprios familiares e pessoas próximas afirmam que, de fato, toda vez em que Eliseu sentia que estava um pouco alto, um pouco mais embriagado, ele dava a arma dele para que o Mike segurasse, guardasse para ele, para que possivelmente ele fizesse ali um tipo de segurança, o que não aconteceu dessa vez. Inclusive, o próprio motorista do Uber, ele afirma que não chegou a ouvir a voz de Mike, ele que é o principal suspeito aí da morte de Eliseu. Inclusive, a doutora também afirmou ali que a morte dele foi decretada ainda na madrugada, a morte encefálica. Mais atualizações acerca deste caso a gente traz para você aqui no portal CM7 Brasil. As imagens são de Tássio Pierre, eu sou Andresa Lira para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus, e o mundo cabem aqui.